Cara, São Tomé e Príncipe já é um caso que é interessante. A galera lá provavelmente falou mais crioulo no passado, né? Eu não entendo muito bem porque eu nunca conversei com alguém, ninguém de São Tomé e Príncipe. Mas o que eu percebi é que o português lá tem aumentado. Mas também lá tem três variantes de crioulo. Uma talvez mais em declínio, mas existem duas que ainda são muito presentes: o forro e o angolá. E também tem o tal de principense, né? Não sei qual dessas que está com mais vulnerabilidade, mas enfim, ali tá todo mundo ali falando ali português, sabe falar português, mas também tem uma outra forma de se falar que não é dialeto do português, tá? Vocês vão entender depois, e são formas de crioulo, tá? Aliás, tem uma galerinha ali que eu não vou dizer que é o pessoal de São Tomé e Príncipe, que eles se acham mais europeus ou mais brancos que o pessoal da África, que é uma conversa muito falsa, né, cara? Vocês são africanos, como qualquer outra pessoa da África, beleza? É isso aí, tá? Tá? Não, não vem com essa não, que vocês não são europeus, não. Vocês são africanos, como aqui, como muita gente aqui no Brasil acha que não é latino-americano. Tem muito brasileiro que também cai nessa conversinha. Todo brasileiro também é latino-americano, beleza? Então, o brasileiro que acha que não é latino-americano também engole o choro e aceita que dói menos. Esse bloco é interessante também porque a gente pode citar um caso do Brasil, mas é mais do passado, que eram a língua geral paulista e a língua geral amazônica. E nós estamos falando do Ningato, que era uma língua falada aqui, muito utilizada aqui para contato com os nativos. Mas aí é uma diferença. Essas línguas praticamente estão extintas, não se fala mais em lugar nenhum. Dizem que tem algum lugar na Amazônia que se fala. Eu nunca vi ninguém falando nem gato, tá? Mas o que acontece? A, a língua crioula, ela pressupõe a base, a língua portuguesa, com substratos de palavras africanas. Então, mas a base toda, a estrutura é portuguesa. O Ningato era o contrário. Era uma língua tupi com substratos portugueses. Então, por isso que os, os linguistas vão dizer que não é crioulo por causa disso, entendeu? Não deixa de ser uma forma de língua crioula, mas com substrato diferente. Mas tudo bem, eles tentam classificar que língua crioula é uma língua de base europeia com substrato africano ou ameríndio, não necessariamente o contrário. Então, sim, o Nengato uma base de uma língua tupi e que tem enxertos de léxico europeu. É mais ou menos isso. E aí vocês vão dizer que tem, fala-se também em língua, né, umas formas de crioulo na Malásia, na Índia, em Goa, em Damão, em Diu, tá? Cara, isso é muito maneiro, cara, é muito rico de falar nisso, cara, mas tecnicamente, sinceramente, ninguém mais está falando isso, cara. Isso é outra conversa para enganar, é outra conversa para boi dormir. É muito bonitinho ver isso nos livros, com uns pontinhos assim, né? Ah, aqui fala português. Ninguém mais fala não, cara. Sério, pô, cara, esquece isso, cara. É igual dizer que em Macau fala português. Cara, 0, sei lá, 0,2% falam um português que, que não dá muito para entender muito se é português aquilo não, tá? Então, cara, quer falar português, vai falar com alguém de Moçambique, alguém de Angola, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, no caso das pessoas que falam português mesmo, de Cabo Verde, beleza? Timor-Leste, cara, existe tal, as universidades que tentam, sabe, resgatar, oficializar, mas Timor-Leste também é um caso muito parecido, cara. A língua de casa é outra, não é bem assim, tá? Passaram por um processo ali de 75 até o ano de 99 a 2000, que foi complicado para eles. A Indonésia invadiu, arrasou aquela galera lá, proibiu o português. É claro que Portugal também não fazia muita pressão para se aprender português, tem isso também, vamos levar em conta isso. E, e também, assim, depois disso, as novas gerações não se interessaram em aprender, né? Foi muito complicado, foi muito doloroso para eles e a gente sabe muito pouco sobre a Indonésia, sobre o caso do Timor-Leste.
e sobre tudo que eles passaram. Então a gente tem que estudar mais e entender a realidade deles, valeu? E entender que a língua oficial deles, apesar de o Estado dizer que o português é a língua oficial, mas a língua mais importante para eles também não é o português, tá? Vamos entender muito bem isso. É o Tetum, e mesmo assim, em cada lugarzinho do Timor, tem as suas línguas étnicas, as suas línguas das famílias. Valeu? A gente tem que deixar bem claro que, em muitos casos, criou-se uma divisão clara entre que supostamente o português seria uma língua de prestígio e que o crioulo seria uma língua verdadeira, né? E aí você acaba criando implicações profundas, culturais, sociais e políticas, mas também dos meios de comunicação, né? Então, o povo um dia que vai dar resposta a tudo isso, né? O que seria para eles a língua de prestígio? O que para eles seria a língua verdadeira? E, na minha opinião, sinceramente, em alguns casos, em muitos desses casos, não é a língua portuguesa a língua de prestígio. Então, a língua verdadeira deles também é a língua de prestígio. Então, a gente também tem que saber respeitar isso e reconhecer que a língua de preferência dos cabo-verdianos não é a língua portuguesa e que a língua da Guiné-Bissau, dos guineenses, também não é a língua portuguesa, né? E é isso, tá? Se há uma recuperação do português em São Tomé e Príncipe, foi opção deles. Eles se sentem bem, tá bom, tá? Mas se também não quisessem, se quisesse abandonar, também seria opção deles, né? A gente não tem que impor nada. Isso aí é direito deles. Timor-Leste também está de parabéns. Se também não quiser usar a língua portuguesa, o caminho é deles. Eles são livres para escolher, né? E é isso. Valeu?